Bom, pessoal, então retomando, vimos a natureza jurídica do poder constituinte originário. Agora, a titularidade do poder constituinte originário. Veja que a titularidade do poder constituinte originário, que nos dias de hoje é atribuída ao povo, nem sempre foi assim. Nem sempre foi conferida ao povo. Lá no primeiro momento, a titularidade era conferida a um monarca, a uma família, a uma pessoa. Não se tinha a ideia de um poder democrático. Mesmo no panfleto escrito pelo abade Emanuel Cieso, que é o terceiro Estado, não se falava ainda em povo, se falava em nação. Você não tinha ainda a utilização dessa expressão povo no sentido mais amplo, no sentido mais democrático que nós temos hoje. Então, povo seria o conjunto de nacionais de um determinado Estado, o conjunto de nacionais de um determinado país. Então, o povo ele é tido, nos dias de hoje, salvo algumas divergências que sempre se tem, como titular do poder constituinte originário. A gente chama de poder constituinte, né? Então, como titular do poder constituinte. Então, o poder constituinte originário ele seria um poder essencialmente democrático. Tem um discurso famosíssimo nos Estados Unidos, o discurso de Gettysburg, feito por Abraham Lincoln, em que ele cria essa frase do povo, pelo povo, para o povo. Então, do povo, pelo povo, para o povo, portanto. Essa seria a essência da democracia. A democracia, ela surge do povo, se exerce pelo povo, não simplesmente em nome do povo, hein? Se você for, a título de curiosidade, a Constituição Brasileira de 37, que foi uma Constituição ditatorial de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas outorgou essa Constituição ao Brasil e dizia ele, logo na abertura, que estava ali outorgando essa Constituição em nome do povo. Ele falava em nome do povo, portanto. Veja que você não tinha a ideia que nós estamos falando agora de poder exercido pelo povo, mas sim em nome do povo. Em nome do povo fica muito aberto, né? Ou seja, você passa a ter um Führer, você passa a ter um imperador, você passa a ter um monarca que fala pelo povo. Não. O poder democrático é aquele que tem por origem o povo, então por isso que do povo, pelo povo, que se exerce através do povo. Eleições, diretamente ou com a participação direta do povo também, e cada dia mais é necessária essa participação direta. Nós temos, por exemplo, na nossa Constituição, elementos, institutos que viabilizam essa participação popular direta. Então, do povo, pelo povo e para o povo, portanto. Então, procure, é bem interessante, é um discurso pequenininho, discurso de Gettysburg, discurso de Abraham Lincoln, muito famoso, em que ele utiliza essa frase: poder do povo, pelo povo e para o povo. Ele não fala em nome do povo. Então ele fala em um poder que surge do povo, que emana do povo, se exerce pelo povo e também tem como fim, como objetivo, beneficiar o povo, portanto. Então, do povo, pelo povo, para o povo. A nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, ela diz: todo poder emana do povo. E ela prossegue, né, que eu exerço diretamente nos termos da que eu exerço através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então ela diz lá: poder do povo e pelo povo. E óbvio, nos objetivos fundamentais, você também tem essa referência para o povo. Então o poder constituinte ordinário, ele tem como titular o povo. É um poder do povo, exercido pelo povo, exercido para o povo, portanto. Então não se tem mais aquela natureza divina, né? Não se tem mais a natureza específica de uma família, de uma pessoa. O povo, óbvio, não pode abrir mão dessa titularidade, porque ele pertence ao povo enquanto essência. Então o povo não pode abrir mão da titularidade do poder constituinte originário em nome de alguém, em nome de um grupo, em nome de uma pessoa. Então, nem mesmo que todos, a unanimidade, quisessem, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazista, não foi a unanimidade, mas a grande maioria, transferiram todo o poder ao Hitler, ao Führer. Isso, modernamente, pelo menos como ideia, né? A gente sabe que a força, às vezes, ela acaba
se sobrepondo às ideias, pelo menos momentaneamente. As ideias no longo prazo acabam vencendo, acabam prevalecendo. Mas a ideia, por exemplo, portanto, é que não pode o povo abrir mão desse poder. Porque esse poder faz parte da essência dele enquanto povo. Então, o titular do poder constituinte originário, modernamente, seria o povo. A gente vai ver um pouco mais adiante, vou falar de patriotismo constitucional, em que é feito alguns ajustes nessa natureza jurídica, mas ainda é tido como um entendimento amplamente majoritário, amplamente aceito, que o titular do poder constituinte originário é, portanto, o povo. Então, o poder que tem por origem o povo, se exerce pelo povo e em benefício do povo, em favor do povo, portanto. Seguindo lá, nós temos aí titularidade do poder constituinte originário, do PCO, povo, conjunto de nacionais de um Estado. A titularidade é ainda vinculada à ideia de nação. Por que vinculada à ideia de nação? Conjunto de nacionais daquele Estado. O patriotismo vai mudar um pouquinho isso. Patriotismo constitucional. A expressão patriotismo constitucional, ela se deve a Sternberger. Dolf Sternberger. Alemão, né? Então esses nomes são um pouquinho mais complicados. E desenvolvido por Habermas. Habermas nós conhecemos mais. Então, Habermas, é importante explicar um pouquinho, né, a história do Habermas, não vou contar a história da vida dele, mas explicar um pouquinho para a gente entender a teoria do Habermas, para a gente entender o pensamento do Habermas. O Habermas era uma criança, um pré-adolescente, na época do nazismo, na Alemanha. E como toda criança alemã, adolescente alemão, ele fez parte da juventude hitlerista. As crianças não tinham escolha. O ex-papa, Ratzinger, ele também fez parte da juventude hitlerista, né? Então não se tinha muita escolha. E também haviam crianças que queriam fazer parte, mas não sabiam, eram crianças, adolescentes, muito suscetíveis, né? Não sabiam sequer o que estavam fazendo, mas era uma obrigação fazer parte da juventude hitlerista. Tem até um filme interessante, não sei se vocês já assistiram, Jojo Rabbit, que é um filme bem legal, concorreu ao Oscar, que toca exatamente nesse ponto que a gente está falando aqui, dessas crianças fazendo parte dessa juventude hitlerista. É uma criança, né, um menino, não sei ali muito a idade dele, deve ter uns 10 anos, no filme, que fazia parte dessa juventude hitlerista, e depois ele se dá conta de que ele não gostava daquilo, tá? De que aquilo não tinha a ver com ele. Mas é uma criança, né? Então é muito difícil para a criança conseguir refletir sobre as coisas. Por isso que ele é criança. Por isso que é adolescente, portanto. Mas, dito isso, o Habermas fez parte da juventude hitlerista. Viveu todos aqueles males da Segunda Guerra Mundial, passou, portanto, pelos males do nazismo em loco, né? Presenciou tudo aquilo, vivenciou tudo aquilo, viu tudo aquilo. Ele tem uma rejeição muito grande à própria ideia de nacionalismo, porque ele viveu aquilo. O Habermas vê o nacionalismo como uma tentativa de você conter a própria essência humana, como eu coloquei para vocês, que é essa complexidade. Porque o nacionalismo ele estabelece padrões únicos, que todos devem seguir, todos devem observar. Mas esses padrões não existem em uma sociedade complexa. É muito difícil uma sociedade complexa. Você não consegue isso na sua casa. Como eu já falei para vocês, imagine um estado complexo. Você conseguir esse padrão de conduta, de pensamento, padrão na arte, padrão na cultura, padrão na filosofia. Nós podemos ter uma sociedade padronizada assim, naquela sociedade mais embrionária. Se você pegar nos dias de hoje, se for para uma tribo, né, aquelas tribos mais isoladas na Amazônia, que tem meia dúzia, 10, 20 índios, 30, 40, você pode dizer que você tem um padrão ali, um pensamento uniforme, monolítico. Mas isso é absolutamente excepcional. Quanto mais complexo fica o mundo, mais complexa fica a sociedade, é mais difícil você estabelecer uma padronização. Por isso é que muitos defendem, muitos filósofos, muitos juristas, defendem que as constituições
Elas devem se limitar ao mínimo, a estabelecer normas de convivência entre as pessoas em sociedade. Deve ser uma Constituição, portanto, que não defina valores a serem seguidos, salvo aqueles mais essenciais da convivência humana. Liberdade, igualdade, e a sociedade, a partir do debate, do discurso, a partir dessa contradição de ideias, dessa tese, dessa antítese, a partir do próprio discurso democrático, nós vamos evoluindo em relação àqueles valores que entendemos serem os mais ideais. Ideais, talvez, para aquele momento. Isso pode ir mudando. Então, tudo isso foi influenciando a forma de pensar do Habermas. Influenciando a forma de pensar do Habermas e, consequentemente, influenciando a sua teoria. A teoria do discurso do Habermas, que acaba tendo um dos seus braços, o patriotismo constitucional. A teoria dele é a essência, a teoria do discurso. O patriotismo constitucional é um braço dessa teoria. Ele entende a democracia como único sistema compatível com a complexidade humana, com a complexidade de mundo. Porque a partir da democracia que você consegue ter esse debate de ideias. Porque a partir da democracia que se respeita as diferenças. É muito comum, né, a gente falar em democracia e vincular a igualdade. Mas aqui cabe um adendo. A democracia ela se faz antes de se fazer pela igualdade, ela se faz pelo respeito à diferença, pelo respeito a pensar diferente. Diria eu, pelo respeito ao ser diferente. Você já deve ter algum momento na sua vida, na sua casa, que você deve ter brigado com seu pai, deve ter brigado com a sua mãe, e ter imaginado, se não falado, né? Por respeito, claro, mas ter imaginado, pô, peraí, mas eu não sou assim, eu sou diferente, eu penso diferente. Está aí a resposta. Certamente você já passou por isso. Que você pensou diferente. Que você se entendeu diferente. Você falou, olha, mas eu não sou igual a você. Eu não sou você. Sim, eu sou seu filho. Claro, óbvio. Tenho respeito devido, mas eu sou outra pessoa. E a minha essência não é necessariamente a mesma, eu não penso necessariamente da mesma forma. Claro que eu posso ter convergências em inúmeros pontos. Posso, não tem problema nenhum, nós pensamos muito igual. Mas isso não vai ser absoluto nunca. Então, Habermas parte dessa própria ideia de que o ser humano tem conflitos internos. Se ele tem conflitos internos, por óbvio que ele vai ter conflito. E aqui não estou falando de conflito armado, de guerra, não. Conflito de pensar. Conflitos existenciais com o outro. Isso existe entre casais. Isso existe entre casais que vivem juntos há 50 anos. Entre pais e filhos. Como que isso não vai haver entre membros da sociedade? Claro que vai. Então, a ideia de nacionalismo, diz o Habermas, ela está muito atrelada à tentativa de você limitar o ser. Limitar o ser. Limitar a essência do ser. A essência das pessoas. Que você tem que pensar assim, da maneira A. Não, da maneira B não faz parte. Você tem que ter a religião A. Você tem que escutar música A. A cultura tem que ser assim. Tudo que for diferente deve ser rechaçado. Tudo que for diferente deve ser eliminado. Isso é absolutamente antidemocrático, diz, né? Não morreu, está vivo. Tomara que demore, né? Os bons estão indo, mas tomara que demore, está vivo o Habermas. Um democrata na essência. Então, Habermas entende que nessas sociedades complexas, você tem mesmo dentro daquele respectivo Estado grupos que pensam diferente. Pega o Brasil, por exemplo. Pega o Brasil. O Brasil é uma das sociedades mais complexas do mundo. Sabe que a gente pode dizer que o Brasil tem uma única cultura? Talvez você goste de samba. Talvez o outro não goste. Talvez um brasileiro goste de forró. O outro não.
Muitos gostam de música sertaneja. Eu, por exemplo, não. Mas nada contra quem gosta. Então, veja, você não tem uma única forma de pensar, uma única cultura. Eu posso dizer que eu tenho uma única cultura brasileira? E vamos aprofundar um pouco mais. Eu posso dizer que tem uma única estética? Nós vimos isso recentemente no Ministério da Cultura, por exemplo, que se colocou uma música de fundo nazista, com uma estética de filmagem toda nazista. Foi inclusive exonerado o ministro da Cultura. Nós não temos essa única estética. Você consegue imaginar essa única estética da cultura brasileira? Não estou dizendo que tudo que se produz é necessariamente interessante. Não é isso. Mesmo porque o interessante vai partir muito de você. O que te interessa ou o que não te interessa. Não significa que aquilo não seja parte da cultura. Você pode não achar interessante, você pode não achar bonito. Eu, por exemplo, adoro Basquiat. Basquiat é um pintor expressionista, né? Eu adoro Basquiat. Depois procure Jean-Michel Basquiat, já falecido. Sou fã, adoro. Você certamente não, né? Não sei certamente que é isso. Desculpe, aqui é um erro. Você pode não gostar. Você vai falar, pô, mas ele desenha igual o Basquiat, até meu filho faz. Mas eu gosto. Eu acho interessante. Até, desculpe, expressionista, arte moderna. Não significa que eu gosto de tudo que se faz. Mas essa complexidade é que faz o mundo. Essa tentativa de eliminar essa complexidade, ela está fadada ao insucesso, diz o Habermas. Então ele tem uma ideia, essa ideia de patriotismo constitucional, que você talvez, se você gosta de ficção científica, por exemplo, se não gosta, já ouviu, porque o filme é famoso, né? Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas, você tem uma federação. Você não tem mais um país, a Terra e outros planetas, né? Forma uma federação. Então, o patriotismo constitucional tem essa ideia de você formar um mundo mais globalizado. Hoje, alguns até utilizam isso de forma pejorativa, né? Globalismo. Sim, mas seria essa a ideia. Rechaçando o nacionalismo. Veja, rechaçar o nacionalismo é importante que se diga e que se deixe reforçado. Não é dizer que você não pode pensar dessa maneira. Claro que pode. A questão é que essa maneira não é tida como uma única maneira de pensar. Sim, porque se for prevalecer, vai prevalecer o nacionalismo de quem? Americano? Brasileiro? Alemão? É exatamente o ponto que o Habermas tenta trazer. Que se cada um, leia-se Estado, for Estado nacionalista, vai ser a guerra eterna. Porque ele vai querer impor seus valores. Então, o multiculturalismo é importante. Para você, veja, não é querer impor, mas respeitar a outra cultura, respeitar o diferente, conviver com o diferente, entender que a sociedade é complexa. E nós não precisamos ir longe para pensar isso. O Brasil. Dê exemplos. Forró, música sertaneja, festa junina. A gente pode dizer que festa junina é cultura brasileira? Eu acho que sim. Mas só a festa junina? O carnaval também. Olha aí a complexidade. Você gosta só de futebol? Talvez nem goste. Talvez você goste de Fórmula 1, de vôlei. Então, o Brasil não é só futebol, samba. Não. O Brasil é muito mais complexo do que isso. Se nós falarmos, por exemplo, em uma comida brasileira, sim, não tem. Tem a feijoada que é de uma região, você tem o bobó que é de outra, tem o churrasco. E isso reflete na própria ideia e concepção que se tem de Estado. Então, o patriotismo, ele busca essa unificação. Essa unificação para que você tenha um pensamento mais global, menos fechado, mais aberto ao diferente. A ideia de multiculturalismo. Criar uma nova espécie de sociedade, uma nova espécie de Estado.
E a tentativa, e digo tentativa porque é uma criação recente, e talvez tudo seja tentativa, né? Tudo seja tentativa. Tá? Mais tempo ou menos tempo, mas continua sendo tentativa. É difícil você entender que é permanente. Nós somos seres finitos. Então entender que algo é eterno é mais complicado. Mas essa tentativa, você tem um modelo, por exemplo, da União Europeia. Muitos estão resistindo, mas você tem esse modelo na União Europeia. Na União Europeia, veja só, você tem a tentativa de se formar ali uma nova forma de associação política, uma nova forma de Estado, se você preferir dessa maneira. Então nós temos confederações, federações, Estados unitários. Temos, por exemplo, o modelo da Comunidade Europeia, em que você tem, veja só, nessa mesma comunidade, Alemanha, França, inimigos históricos, culturas diferentes. Culturas diferentes. Então, o patriotismo constitucional é baseado na conciliação e no respeito à diversidade. Tem como função, coloquei lá para vocês, garantir a integração e a solidariedade entre os povos. E sim, superação do nacionalismo étnico. Superação do nacionalismo étnico. Como eu disse, é importante sempre reforçar. A finalidade não é excluir, extirpar, eliminar aquela determinada cultura. Não, pelo contrário. Não é eliminar, por exemplo, a festa junina, eliminar o samba, eliminar o carnaval. Não, não é isso. É entender que a festa junina não pode eliminar os outros, que o carnaval não pode eliminar os outros, portanto. Por isso que baseado nessa integração, nessa solidariedade e uma forma de superação do nacionalismo étnico. Nacionalismo étnico, que é aquele nacionalismo de se entender melhor e superior. Aí não. Agora, quando você tem valores nacionais que você não quer impor ao outro, que você não quer tratar como superior aos demais, mas você quer sim que mereça respeito e tenha voz, ok. Problema nenhum. Agora, nacionalismo étnico é que não dá. Eu quero limpar aquilo que não se enquadra no meu conceito. Limpar, olha só. Eugenia. Isso é que se deve rechaçar. Nós temos capacidade de entender. Muitos, não estou falando vocês por óbvio, se fazem de bobo, fingem que não entendem. A gente está aqui num discurso mais profundo. Óbvio que a gente tem capacidade de entender esse ponto da discussão. Seguindo lá, esse patriotismo ele teria como titular o cidadão não nacional daquele Estado, necessariamente. Porque, veja, na comunidade europeia, você tem nacionais de diversos países. Então, o que importa ali não é a sua nacionalidade. Romper com essa ideia de nacionalidade. Então, o titular seria o cidadão titular de direitos políticos e de participação política naquela sociedade. Pouco importando a sua nacionalidade, pouco importando sua opção religiosa, sua opção sexual, suas concepções filosóficas e ideológicas. Desde que, óbvio, né? Não seja uma concepção que queira destruir o outro. Essa você rechaça. Essa você repele. Essa você coíbe. Destruir o outro, não. Através do debate, dos argumentos, ótimo, perfeito. Você pode tentar demonstrar que o seu argumento é melhor. Isso é da essência política das sociedades. Agora, querer extirpar o outro, extirpar o pensamento do outro da sociedade, impedir que o outro pense, é diferente. A gente consegue identificar essa diferença. Se a gente fizer um esforço não tão grande assim, é fácil de perceber. Então, a legitimidade, veja só, a legitimidade do poder constituinte, ela é uma legitimidade discursiva, baseada numa democracia participativa. Então, essa seria a ideia de patriotismo constitucional. Patriotismo constitucional teria como características a reflexividade, que é essa capacidade de refletir, de olhar e tentar entender o argumento do outro, refletir em relação a si mesmo, em relação às suas próprias ideias. Uma identidade política não nacional,
Porque essa identidade política nacional não existe, ela é uma fraude, é uma ficção. Temos o exemplo brasileiro aqui. Se você conseguir, por favor, me mande uma mensagem. Qual seria, né, esse padrão nacional? Se você conseguir, e não estou sendo irônico, hein, por favor, me mande isso. Qual seria esse padrão nacional? É meio complicado, eu não consigo ver. Tá? Mas, enfim, uma identidade política coletiva universal. Estado de Direito, Estado legal. Ou seja, o direito é importante, porque o direito garante previsibilidade. Mas é mais importante do que a previsibilidade garantida pelo direito? Direito como fruto do exercício ou da manifestação de autoridade, que o direito é decorrente da manifestação de autoridade, que quer garantir previsibilidade para as relações da sociedade. Mais importante do que isso é a legitimidade do direito. Então veja que não pode ser só um Estado legal, o Rechtsstaat alemão. Não pode ser só um Estado de direito. O direito, veja, não pode se bastar. O direito não se basta por si mesmo. O direito passa a ter um componente ético, um componente de justiça. E a legitimidade do direito ela é conferida a partir da própria democracia. O direito, veja, nasce do povo, é exercido pelo povo e para o povo. Então não basta ser uma norma jurídica, é necessário que essa norma jurídica tenha por origem o povo, seja exercida, concebida, criada pelo povo e para o povo. Então, Estado de Direito e um Estado democrático, um Estado legítimo. Também a liberdade como autonomia política, autonomia, capacidade de você refletir sobre as próprias ideias. Então, autonomia política, autonomia moral, cultural e jurídica. A igualdade aqui não é uma igualdade material, todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser classe média, não. Não é isso, porque aí você tem a igualdade desvirtuada. A igualdade, veja só, política, igualdade de participação, respeito igual para todos, independentemente do seu pensar, independentemente da sua religião. Aí sim você tem a igualdade. Igualdade como respeito ao ser diferente. Processo de aperfeiçoamento social autocorretivo. Como eu disse, o Habermas acredita, eu também acredito, um pouco diferente da ideia do Habermas, eu também acredito na nossa evolução. O Habermas acredita que a sociedade, que os Estados democráticos, eles vão se aperfeiçoando a partir de um procedimento de autocorreção da própria sociedade. A gente vai aprendendo com os erros. Essa seria a ideia de autocorreção do Habermas. Podemos falar, portanto, em 3 velocidades do poder constituinte originário. A primeira velocidade clássica, a nação, porque é a partir desse momento que surge a ideia de poder constituinte originário. Você pode até estabelecer um momento nascimento da teoria do poder constituinte originário, que era o poder divino. A gente poderia até falar em 4 velocidades. Tá? Mas veja que o poder divino, você não tinha a teoria ainda. A teoria ela surge a partir do momento que você confere essa titularidade à nação. Tá? Então você pode até dizer uma versão pré-clássica divino. Aí você pode até estabelecer 4 velocidades. Tá? Então essa pré-clássica ou medieval, você pode colocar, tá, o poder como poder divino. Aí você pode até falar em uma primeira velocidade pré-clássica. A clássica seria a segunda, poder atribuído à nação. A terceira, moderna, seria o terceiro, o povo, essência democrática. E a quarta, né, aqui a gente colocou como terceira, seria pós-moderna, a geração. Ou seja, o indivíduo não como nacional de um país, mas o indivíduo como dotado de igualdade de respeito, um titular, um cidadão titular de direitos políticos, um cidadão, portanto, merecedor de respeito, independentemente da sua nacionalidade, em toda e qualquer sociedade. Independentemente, inclusive, da existência de nacionalidade. A pátria tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, merece proteção. Então, nós poderíamos falar em 3 velocidades ou até mesmo em 4 velocidades se acrescentássemos esse momento pré-clássico.
ou esse momento que a gente pode chamar da antiguidade, né? Medieval ou antigo, a gente poderia tratar como 4 velocidades. A gente vai fechar nesse ponto, prosseguimos ainda na análise do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado reformador.